com qualidade vai fazendo desse podcast algo diferenciado. Tirando dúvida e trazendo muitas informações, vem crescendo a cada dia mais o número de participações. Então seja dita a verdade, o podcast que encanta o público de várias idades. É o podcast de olho na cidade. Salve, salve, pátria amada, terra adorada, entre outras mil. O podcast do Paulo Scalco é o melhor do Brasil. Com grandes convidados, esse bate-papo com qualidade vai fazendo desse podcast algo diferenciado. Tirando dúvida e trazendo muitas informações, vem crescendo a cada dia mais o número de participações. Então seja dita a verdade, o podcast que encanta o público de várias idades. É o podcast de olho na cidade. Salve, salve, pátria amada, terra adorada, entre outras mil. O podcast do Paulo Scalco é o melhor do Brasil. Com grandes convidados, esse bate-papo com qualidade vai fazendo desse podcast algo diferenciado. Tirando dúvida e trazendo muitas informações, vem crescendo a cada dia mais o número de participações. Então seja dita a verdade, o podcast que encanta o público de várias idades. É o podcast de olho na cidade. Salve, salve, pátria amada, terra adorada, entre outras mil. O podcast do Paulo Scalco é o melhor do Brasil. Com grandes convidados, esse bate-papo com qualidade vai fazendo desse podcast algo diferenciado. Tirando dúvida e trazendo muitas informações, vem crescendo a cada dia mais o número de participações. Então seja dita a verdade, o podcast que encanta o público de várias idades. É o podcast de olho na cidade. Salve, salve, pátria amada, terra adorada, entre outras mil. O podcast do Paulo Scalco é o melhor do Brasil. Com grandes convidados, esse bate-papo com qualidade vai fazendo desse podcast algo diferenciado. Tirando dúvida e trazendo muitas informações, vem crescendo a cada dia mais o número de participações. Então seja dita a verdade, o podcast que encanta o público de várias idades. É o podcast de olho na cidade. Salve, salve, pátria amada, terra adorada, entre outras mil. O podcast do Paulo Scalco é o melhor do Brasil. Com grandes convidados, esse bate-papo com qualidade vai fazendo desse podcast algo diferenciado. Tirando dúvida e trazendo muitas informações, vem crescendo a cada dia mais o número de participações. Então seja dita a verdade, o podcast que encanta o público de várias idades. É o podcast de olho na cidade. Salve, salve, pátria amada, terra adorada, entre outras mil. O podcast do Paulo Scalco é o melhor do Brasil. Com grandes convidados, esse bate-papo com qualidade vai fazendo desse podcast algo diferenciado. Tirando dúvida e trazendo muitas informações, vem crescendo a cada dia mais o número de participações. Então seja dita a verdade, o podcast que encanta o público de várias idades. É o podcast de olho na cidade. Salve, salve, pátria amada, terra adorada, entre outras mil. O podcast do Paulo Scalco é o melhor do Brasil. Com grandes convidados, esse bate-papo com qualidade vai fazendo desse podcast algo diferenciado. Tirando dúvida e trazendo muitas informações, vem crescendo a cada dia mais o número de participações. Então seja dita a verdade, o podcast que encanta o público de várias idades. É o podcast de olho na cidade. Salve, salve, pátria amada, terra adorada, entre outras mil. O podcast do Paulo Scalco é o melhor do Brasil. Com grandes convidados, esse bate-papo com qualidade vai fazendo desse podcast algo diferenciado.
tirando dúvida e trazendo muitas informações. Vem crescendo a cada dia mais o número de participações. Então seja dita a verdade, podcast que encanta o público de várias idades. É o podcast de olho na cidade. Salve, salve, pátria amada, terra adorada, entre outras mil. O podcast do Paulo Scalco é o melhor do Brasil. Com grandes convidados, esse bate-papo com qualidade vai fazendo desse podcast algo diferenciado. Tirando dúvida e trazendo muitas informações. Vem crescendo a cada dia mais o número de participações. Então seja dita a verdade, podcast que encanta o público de várias idades. É o podcast de olho na cidade. Salve, salve, pátria amada, terra adorada, entre outras mil. O podcast do Paulo Scalco é o melhor do Brasil. Com grandes convidados, esse bate-papo com qualidade vai fazendo desse podcast algo diferenciado. Tirando dúvida e trazendo muitas informações. Vem crescendo a cada dia mais o número de participações. Então seja dita a verdade, podcast que encanta o público de várias idades. É o podcast de olho na cidade. Salve, salve, pátria amada, terra adorada, entre outras mil. O podcast do Paulo Scalco é o melhor do Brasil. Com grandes convidados, esse bate-papo com qualidade vai fazendo desse podcast algo diferenciado. Tirando dúvida e trazendo muitas informações. Vem crescendo a cada dia mais o número de participações. Então seja dita a verdade, podcast que encanta o público de várias idades. É o podcast de olho na cidade. Salve, salve, pátria amada, terra adorada, entre outras mil. O podcast do Paulo Scalco é o melhor do Brasil. Com grandes convidados, esse bate-papo com qualidade vai fazendo desse podcast algo diferenciado. Tirando dúvida e trazendo muitas informações. Vem crescendo a cada dia mais o número de participações. Então seja dita a verdade, podcast que encanta o público de várias idades. É o podcast de olho na cidade. Salve, salve, pátria amada, terra adorada, entre outras mil. O podcast do Paulo Scalco é o melhor do Brasil. Com grandes convidados, esse bate-papo com qualidade vai fazendo desse podcast algo diferenciado. Tirando dúvida e trazendo muitas informações. Vem crescendo a cada dia mais o número de participações. Então seja dita a verdade, podcast que encanta o público de várias idades. É o podcast de olho na cidade. Salve, salve, pátria amada, terra adorada, entre outras mil. O podcast do Paulo Scalco é o melhor do Brasil. Se você precisa divulgar o seu negócio ou o seu logotipo, não há lugar melhor do que o podcast De Olho na Cidade. Aqui sua marca aparece. Quer tirar o seu podcast do papel? O Capaz Studio é o lugar perfeito para você. Estrutura completa com equipamentos profissionais de áudio e vídeo, ambiente moderno e confortável para você gravar com qualidade e impressionar sua audiência. Espaço climatizado. Microfones e câmeras de alta performance. Iluminação ideal para vídeos incríveis. Suporte técnico durante a gravação. Seja para entrevistas, bate-papos ou episódio solo, o Capaz Studio oferece tudo o que você precisa para focar apenas no conteúdo. Reserve já sua gravação e leve seu podcast para o próximo nível. Entre em contato e agende o seu horário. Promoção imperdível no Bar do Adrianinho. Toda quarta e quinta-feira tem porção de frango empanado por apenas R$ 36,90. Chama os amigos e vem curtir com a gente. Rua Duque de Caxias, 301. Americana, SP. Horário de funcionamento de terça a sábado, das 17 horas às 23 horas e 59 segundos. Siga nas redes sociais.
@Bar do Adrianinho, ambiente descontraído, porção caprichada e aquele atendimento top que você já conhece. Mecânica Americanauto, Shop Cremer Americana, Grupo Costa, Imperial Motors, Irapuru Pet Center, Licença Online, Lima e Silva Seguros, Margutti Multimarcas, Mortratrum, Estética Automotiva, Movelaria Margutti, Optilar Óptica, Scalaço Arte em Crochê. Sejam todos bem-vindos a mais um podcast de Olho na Cidade. Hoje eu vou ter um bate-papo bacana hein, com meu grande amigo, meu irmão, Dr. Fábio Vecina. A gente vai estar falando um pouco sobre o Setembro Amarelo, uma época, uma data muito importante, um mês muito importante aí pro pessoal. Como a gente fala, né, com a frase do Setembro Amarelo, falar é a melhor solução, né? Meu irmão, seja bem-vindo, boa noite. Boa noite, Paulo. Boa noite a todos os colegas. Boa noite às pessoas que estão aí, que se dispuseram a participar do nosso podcast. Eu aqui vim para passar um pouquinho da experiência vivida, do dia a dia, do pouco conhecimento que eu tenho, né? Mas que eu venho aqui para colocar à disposição das pessoas. É com grande prazer, né, poder, com algumas palavras, com pouco conhecimento que a gente tem, trazer algum benefício para alguém. Não, com certeza. Quero mandar um abraço aqui para minha sogra Vânia Talasso, minha esposa Suelen, Adriana Helena aqui dando boa noite para nós. E, meu irmão, fala para mim, o que significa o Setembro Amarelo e por que ele é tão importante? O Setembro Amarelo, ele foi, Paulo, criado numa data, um evento que aconteceu nos Estados Unidos, em torno de uns 10 anos atrás, de um adolescente americano que acabou falecendo, perdendo a vida, num ato de abandono da vida, usando como arma um carro. Ele tinha, na época, um Camaro amarelo. E ele faleceu de uma forma voluntária, utilizando esse carro, e naquela ocasião, todos os amigos, todos os parentes, para homenageá-lo, né, por todo o sentimento que teve, eles fizeram uma homenagem através de fitas amarelas, chamando a atenção do público na ocasião para o ato, né, do suicídio, ligando justamente a cor amarela. Então, foi por volta de 2014, já foi criado esse vínculo. E aqui no Brasil, no ano de 2014 também, a Sociedade Brasileira de Psiquiatria comprou essa ideia do Setembro Amarelo, está ligado justamente ao suicídio. Isso foi criado através da ONU em setembro, dia 10 de setembro, como Dia Internacional do Combate ao Suicídio. E hoje em dia, infelizmente, é o que a gente mais vê é isso, né? Apesar de não haver a divulgação, que é normas, né? De não divulgar a parte do suicídio. E a gente vê muito isso, né? Através dos adolescentes, da geração nova também, né? Então, trazendo um pouquinho de números aí, né? Para a gente poder ilustrar, saber algo que passa por um pouco de desconhecimento, né? Pela falta de informação. Mas a cada ano no mundo, segundo a Organização Mundial de Saúde, acontece entre 700 mil a 1 milhão de suicídios por ano. Absurdo, No mundo né? todo. No Brasil, tem uma estatística de 2019, onde eles encontraram 14 mil casos de suicídio no ano. Isso dá uma média em torno de 38 suicídios por dia. É muita coisa. É muita coisa, né? E justamente aquela população mais jovem. É a população dos adolescentes até o início da idade adulta, por volta dos seus 21, 22 anos. Mandar um abraço aqui, ó, pro José Michelete. Tá dando boa noite pra nós aqui. O Zé Micheletti é um Zé grande Micheletti. amigo meu de Sorocaba. Ai.
Agradeço, Zé, pelo abraço, agradeço também a Adriana Nechita, também, que é uma outra amigona minha. Eu fico feliz de eles estarem aqui. Não, bacana. E a gente tava conversando esses dias, até acho que foi umas 2 semanas, tava conversando com a Aníbal, e uma coisa que me surpreendeu, que os índices de suicídio de veterinário é muito grande. É uma profissão, né, por causa dos pets, acho desse negócio de ficar lidando com morte toda hora, e eu falei, rapaz, mas que loucura! E é um dos maiores índices das pessoas, do profissional que mais se suicida, são médicos veterinários. Médicos veterinários. Se você for ver bem, cada profissão tem um pouco da sua, que puxa um pouco com relação ao índice de suicídio. E a gente tem que entender que é uma doença, o que causa, o que leva a pessoa a ter uma ideação suicida, que leva a pessoa a pensar em terminar com a própria vida, já é um indício de algo patológico. Sim. Então, cabe às autoridades, cabe às pessoas responsáveis, a poder público, tentar enxergar essas pessoas que realmente já têm alguns sinais de ação suicida. E isso, Paulo, já começa, por exemplo, na infância. Está relacionado, por exemplo, à criação. Então, crianças que às vezes tiveram algum problemas de abuso na infância, internações anteriores por problemas psiquiátricos, tudo isso facilita a busca pela ideação suicida. Isso já é algo patológico, algo doente. Então, realmente, que cada área, você falou agora do médico veterinário, que lida realmente com morte, com situações de Eutanásia, né? perda. Muita Exatamente. Você tem, às vezes, até o acesso ao uso da medicação. medicação para promover o seu suicídio. A gente já estava conversando desde quinta-feira o podcast, o Tá na Mira, lá com as entrevistas policiais. Sim. E teve um número muito grande de aumento de mortes de suicida por meio da segurança pública. Por quê? Porque ele tem o livre acesso à arma. Entendeu? É a sobrecarga no trabalho, é a má remuneração, é o maltratamento, falta de valorização, às vezes problema na família, que leva a isso, né? Então, é por isso que quando a gente está de frente com pessoas que têm algum tipo de ideação, alguma ideia, alguma coisa que pode puxar, por exemplo, para o quadro depressivo. A depressão é uma doença e ela justamente é uma fase, é uma doença que está relacionada muito ao início, e se não for tratada, pode levar a dar cabo da vida por conta da depressão. A depressão hoje é uma doença catalogada. E cabe às pessoas que estão em volta, os médicos, não só o psiquiatra, mas como um clínico, como eu, como urologista que atendo no consultório e vejo as pessoas, dar um encaminhamento, dar um sentido para a pessoa, dar um norte para as pessoas. E veja bem, essa classe que é tão pressionada como é a segurança pública, né? Onde tem uma pressão enorme, tanto dos poderes superiores também, como também da população. Sim. Né? Cobrança ali, Cobranças, né? às vezes decisões você deve tomar assim, em questões de minutos você tem que decidir. Então, eu compreendo perfeitamente e o acompanhamento psicológico desses profissionais deve ser muito, muito, muito intenso e muito regrado. Sim. Voltando a falando um pouco da parte da cobrança da população, uma coisa isso que é duro. Semana passada estava tendo um bate-papo aqui com o Tenente Brustolin, Sim. do Corpo de Bombeiro. E a gente viu essa semana, final de semana, o incêndio que teve em Nova Odessa. Sim. Em Nova Odessa, não, desculpa, em Santa Bárbara do Oeste, onde perderam 2 veículos lá. Sim. E a população reclamando da demora do Corpo de Bombeiro, onde já se viu isso. Mas, meu, eles estavam com 8 incêndios simultâneos. A guarnição que veio atender Santa Bárbara foi de Nova Odessa. Porque tanto de Santa Bárbara quanto Santa Bárbara Americana já estava alocado em outra ação.
Entendeu? Então, tipo, por mais que os caras tentam fazer para ajudar, para tentar fazer alguma coisa, é crítica em cima de crítica, é um absurdo isso. É uma pressão muito grande, né? Uma pressão por resultado, por muito grande. Hoje, às vezes, até a população está acostumada a só venham, né? Por favor, venham Sim. nos socorrer. Mas o que a população poderia ter feito para alguma coisa? Será, é lógico, eu não sei dizer para você o que poderia ter feito, mas tem que entender que o profissional está lá e tem suas pressões. Uma coisa, o Aníbal falando aqui para nós, dando boa noite para nós, ele falando que infelizmente é uma infeliz realidade isso, a questão do suicídio, né? A parte hoje desse livre acesso de internet, dessa terra sem lei, como diz, contribuiu muito para isso. Contribui. O famoso bullying agora, é porque antigamente na nossa época não era tanto. Tinha ali, mas tipo, sabia lidar melhor. Acho que era antiga criação, alguma coisa, não sei. Pois é, Paulo, isso você tocou num assunto, numa ferida aí importante. Hoje a internet, hoje o culto ao corpo, né? O culto a ser conhecido. Então, os influencers, Influência né? da vida, né? Da vida, olha com uma ostentação violenta, sabe? Do que o dinheiro vale, que o dinheiro é mais importante. O culto ao corpo, quer dizer, venda do corpo para poder por troca de fotos. Então, como que aquela pessoa que vê, que consome tudo aquilo, como que ele enxerga a vida dele? Pô, minha vida não é nada, minha beleza não é tão cultuada, eu não consigo ter um Porsche na minha garagem, não consigo ter uma Ferrari, eu não consigo ter isso. Eu sou um fracassado. Eu sou um fracassado. Mas será? Tá errado. Então, realmente, a internet, os veículos sociais fazem um trabalho muito ruim com relação a isso. Porque eles mostram que o sucesso está relacionado só a dinheiro, e não é bem assim. Está relacionado à questão do trabalho, do empenho, da honestidade. E não isso. Então, a pessoa se sente fracassada, entra no quadro depressivo por conta de não se achar capaz, não se achar bonito, não se achar feliz porque não consegue ter um bem material. Saber-me lá como é que foi aquele bem material que foi adquirido. Não é duro, né? Não é duro. Não tá. E está relacionado a isso, sim. Então, o afastamento da religiosidade, eu queria falar um pouquinho sobre isso, Sim. sabe? Então, hoje, o que se cultua hoje, o culto ao dinheiro. Mas, para mim, culto ao dinheiro é idolatria. Você está idolatrando dinheiro. Não é essa a nossa mensagem. Nossa mensagem, não. Não é o nosso culto a isso. O dinheiro é passageiro. Então, a minha opinião é que nós temos que buscar a espiritualidade. Aí sim você tem um retorno adequado. E não idolatria ao dinheiro. Saber separar. Hoje o que a gente estava comentando é aquela ostentação mata muitas pessoas nisso daí, né? É um negócio aqui, meu, eu preciso ter aquilo, eu preciso ser desse jeito, eu preciso ser descolado. Hoje em dia, as pessoas não pegam influência com o médico, com o advogado, não, é aquela pessoa sem conteúdo nenhum, né? Que é idolatrado pelos jovens hoje em dia, infelizmente, né? Que sei lá, eu acho que influencia muito na cabeça dos jovens. Hoje em dia, tudo tá mais... O acesso tá mais fácil a tudo, né? Você vê aquelas brincadeiras que teve antigamente da baleia azul, Sim. da automutilação. Quantas crianças não vieram morrer com o desafio do aerosol? E se ensinando a forca, a montar uma forca. Você chegou a ver isso? Não. Explicando como é que se faz para você fazer um laço de forca, para você se enforcar. Para você não continuar na sua vida, que era mais ou menos derivado da baleia azul. Então, é algo muito sério, a gente não pode deixar na mão dessas crianças, essa juventude que está crescendo, na facilidade das redes sociais.
Porque nem tudo é bom. Sim. Muita coisa não é boa. A Muita coisa não é boa. Adriana falando aqui, ó, na internet a vida é tudo perfeita, né? Aí não tenha dúvida, né? Lá parece que é tudo um mar de rosas, que ninguém tem problema, né? E tem até uns videozinhos, às vezes, que mostram na depressão, a pessoa tá lá depressiva, mas ela tenta postar pros outros que tá bem, monta uma mesa de jantar em um lugar, mas ela tá dentro da casa dela, né? Tá incluso ali. E outra, tem muita gente hoje que eu penso, que ela fica vivendo a vida dos outros, né? Não, porque eu tenho que seguir tal pessoa, que eu tenho que fazer tal coisa, eu tenho que postar, senão ninguém vai me ver. E alguém tem que curtir o que eu faço, senão eu não vou ter um bom desempenho. Agora você imagina só essas pessoas que idealizam o meio de vida daquela outra pessoa. Por exemplo, uma influencer que ganha milhões, igual aquela que em Tocantins que foi presa, que tinha não sei quantos carros, ganhava não sei quantos milhões, tudo por métodos fraudulentos. Você idealiza que aquilo é o ideal de vida, aquilo é ter aquilo de uma forma desonesta e você não tem. Então aquilo traz um quadro de desajuste emocional que leva a uma depressão, que leva à ideação suicida, porque ela sabe que nunca vai ter um corpo igual ao da Anitta, nunca vai ter um corpo igual de outras aí. Então, Pode até ter, mas não natural. não natural. Como eles pregam, né? Exatamente. Aí começa e parte para cirurgia plástica e nunca está contente, faz 1, 2, 3, depois a gente faz 5, 6 plásticas e nunca está contente com o corpo. Porque não é o corpo, é a cabeça da pessoa que ela sempre vai enxergar. Tá doente, né? Que está doente, a cabeça da pessoa está doente. Eu já vi paciente desse jeito. E por mais que você fale que não é bem desse jeito, não adianta. É assim. É desse jeito, né? Eu não estou bem, eu vou fazer uma nova cirurgia plástica. E fala pra mim uma coisa. Quais são os principais sinais de alerta que familiares e amigos podem perceber em alguém que está com sofrimento emocional, estado depressivo, começando a entrar em estado depressivo, né? A primeira coisa é o isolamento do convívio familiar. Aquele menino, aquela menina que se tranca mais no quarto, que se isola um pouquinho, por exemplo, do convívio familiar, por exemplo, de um jantar, de um almoço de domingo, já começa, não participa, o sono é mais prolongado, então já demora mais para acordar. São sinais de isolamento, são pessoas que se isolam. São pessoas que se isolam do convívio familiar, já é o primeiro sinal. Mas aí tem também aquela pessoa que não demonstra tudo isso, né? A gente tem alguns casos que vê, vamos por um exemplo, aquela vez do vocalista do Linkin Park lá. O cara tava no almoço, tranquilo com a família, não sei o que tem, tudo subiu pra cima, foi lá dar um tiro na cabeça. Meu, por dentro ele tava se corroendo, né? Sim. Teve um caso também, eu lembro muito disso daí, até o nosso irmão Hugo tava conversando com o Hugo também, ele é especialista na parte de suicídio, né? Ele tem vários cursos, essas coisas aí. Sim. É antes, né? É aquela conversa que tem que ter antes de negociação, tudo. Sim, sim. E teve um médico uma vez em Americana que ligou para ele, conversou com ele e tudo. E ele falou, cara, eu não percebi. Ele botou o telefone no gancho e pulou no apartamento. Ele falou assim, e eu não percebi. Ele falou, e eu sou destreinado para isso. Então, é difícil, às vezes, a pessoa às vezes, também sente vergonha de querer conversar. Ou, assim, já que nós temos que ter um preparo para conversar com pessoas dessa forma, nós temos que saber o que nós vamos dizer para a pessoa. Tentar captar o máximo possível. Você não tem como se colocar na posição dela. A dor é dela. Sim. Nós não temos como sentir a dor da pessoa. Mas a gente tem como acolher. Tentar acolher e tentar se aproximar e ser solidário. Não se colocar no lugar da pessoa, mas ser solidário à pessoa. Para que a pessoa possa sentir naquela pessoa alguém que ela possa conversar, desabafar. Conselhos. Você precisa tomar muito cuidado daquilo que você vai falar. Jamais pode falar para a pessoa, poxa vida, mas você é forte, deixa de ser bom, você é homem. Homem não tem essa história, homem é forte, não sei o quê. Pode. Não pode, nós temos que ser
A postura é: estou aqui para te ajudar, estou aqui para acolher a sua dor. O que eu posso Tô aqui pra te escutar, né? te ouvir? Para te ouvir e para poder aconselhar no melhor sentido possível. Se a pessoa estiver disposta a se abrir, né? Mas você falou com relação aos sintomas, aos sinais. Assim, quando a pessoa está imbuída a fazer aquilo, realmente, ou seja, um grau assim, patológico alto, ou seja, já aquele paciente, pessoa que já Já passou tentou uma ou duas vezes? umas Então. duas vezes, o potencial é altíssimo de fazer novamente e ter sucesso. E isso também, vamos falar um português assim, rebenta a família também, né? Todo mundo que tá em volta, né? É tudo. Porque eu falo pra você, é o que você falou. Às vezes as pessoas não se expressam com medo de ser criticadas. De olhar e falar assim, ô, mãe, como? A pessoa é bem financeiramente, como que ela tá depressiva? Não falta nada, tem dinheiro, mas o dinheiro não é tudo na vida. Às vezes a pessoa tem dinheiro, mas não tem um amigo, Amigo para entendeu? chamar de amigo realmente faz falta. Entendeu? Às vezes, como que eu falo? A pessoa, às vezes, ela tem um status ali, daí ela começa a pensar, "Meu, as pessoas estão em volta de mim pela pessoa que eu sou ou pelo que eu tenho. E tudo isso pode se levar a uma depressão, né? Claro, claro. Sem dúvida. É, o que que eu represento? O que que eu sou para as pessoas? Como que eu me sinto perante as pessoas? Eu recebo boas pessoas? As pessoas que estão do meu lado, eles têm interesses só pelo que eu sou, pelo que eu tenho. Realmente isso pesa bastante. Isso pesa bastante. Por isso, nessa hora, Paulo, eu acho muito a relação da espiritualidade nesse meio, porque as pessoas se aproximam de você quando você tem uma certa afinidade. Eu tenho afinidade ao dinheiro, em gastar dinheiro, em fazer compras em shopping, em fazer churrasco, sabe, dar festa. Vou atrair pessoas justamente que buscam apenas isso. Se eu consigo passar a ideia Sim. do que eu penso dessa forma. A gente atrai aquilo que a gente é por dentro, aquilo que eu busco. Aquilo, por exemplo, eu não eu me sinto melhor, por exemplo, estar aqui conversando com você, falando de um assunto, do que, por exemplo, estar no bar bebendo. Eu estou muito mais feliz aqui, por exemplo, se Sim. você estivesse no bar bebendo com outra pessoa. Então, eu prefiro estar aqui Contando trocando ideias, experiência, contando experiência com conversando. você, podendo, o que a gente puder falar, isso me E agrada. ajudar Então, o próximo também, né? mas você está entendendo que as pessoas próximas, como você me convidou, as pessoas se aproximam, as afinidades se juntam. Então, a pessoa que tem dinheiro e só pensa no financeiro, só vai aproximar pessoas com esse interesse. E aquilo, né? E é uma coisa temporária, né? É uma coisa que não é eterna, né? Você não consegue manter aquilo eternamente. E a tristeza é duro, entendeu? Você vai lá aos poucos. Eu falo pra você, eu perdi meu pai muito novo. Perdi meu pai muito novo. Eu tinha 19 anos, né? Não era tão novo assim, mas você sente, rapaz. É um baque que você fala, poxa. E se você ficar alimentando aquilo lá, é pior. Entendeu? E eu até eu brinco, falando na época, bem ou mal, teve muitos amigos meus que chegaram lá e falaram, não, vamos jogar um bilhar, vamos conversar, vamos. Porque se você ficar enfurnado dentro da tua casa, você vai ficar louco. Então, você está vendo? São pessoas que buscam, são afinidades, entendeu? Tem afinidades aí. Eu acho isso interessante. Eu acho é muito da espiritualidade aproximar quem deve aproximar. E hoje em dia, o que a gente vê é a falta de buscar a Deus está muito grande, né? A nova geração parece que não está muito aí mais nesse negócio de buscar a Deus, ou um ser supremo que seja. Mas para eles é tudo, vamos viver o hoje e amanhã a gente vê o que acontece, né? É aquilo que você tocando nesse assunto é bíblico, né? É bíblico. Você não pode servir, você não pode ter dois senhores, você não consegue servir a dois senhores, a Deus ou ao dinheiro. Dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Então, é,
Não dá pra gente servir a dois senhores. Não dá pra você... O dinheiro leva para um caminho. A espiritualidade é um outro caminho. Isso é algo que a gente tem que ter essa consciência. De que você vai, onde você vai encontrar a sua felicidade, onde você vai encontrar o seu modelo de vida, cabe a cada um. Os prazeres da terra estão aí, os prazeres do céu são outros. E a gente falando nesse negócio de depressão, dessas coisas aí. Vamos colocar assim ainda. O homem é um cara muito machista, né? Ainda, por mais que fale ainda, né? Aquela coisa meio sou homem, homem. E aí, às vezes, você ainda, que é urologista, tudo que trata com isso, vai lá um homem com câncer de próstata, alguma coisa, começa a perder a virilidade um pouco, começa a ficar preocupado. Isso afeta ele Afeta. 90% quase, né? Afeta. Você já chegou a pegar algum caso assim de paciente depressivo começar? Nossa, já tive. Eu já tive vários pacientes depressivos. E assim, só o fato de você dar a notícia de que existe algo ruim é pesaroso, porque cada um Sim. vai aceitar Reage de um jeito, né? reage de um jeito. Uns, às vezes, com negatividade, outros com aceitação, outros com negação, com raiva, né? Mas isso está sempre presente. Já tive pacientes depressivos tratando de câncer que sabe que nunca vai para frente o tratamento? O tratamento sempre ele enrosca com algumas coisas, sabe? Algo que ele flui, mas flui de uma forma tão arrastada, tão difícil, tão pesaroso. Mas também eu já vi o contrário, Paulo. Eu já vi assim, muita gente com câncer de próstata avançado, que às vezes a gente tem que falar, poxa, um câncer de próstata. Não, um câncer de próstata é muito fácil de tratar, eu falo dessa forma. Mas, cara, é um milagre, uma força divina, algo que coloca essas pessoas para frente. Seguem e se tratam. E se tratam. E vai para frente. Eu já vivi essas duas experiências. Às vezes aquele câncer que é um câncer praticamente tratável, mas para a pessoa como se fosse acabar a vida. E entra numa depressão, fica depressiva e acabam se tratando, mas de uma forma bem arrastada. E você já teve algum paciente que já chegou, infelizmente, ao suicídio por isso? Já tive. É triste. E tudo por não ter um apoio ali, ou não querer o apoio. Porque não querer. E assim, acho que também nós também não estamos preparados. Eu não me sinto preparado às vezes para dar alguma coisa a mais do que eu consiga dar. Eu sou muito limitado para isso, né? A gente troca uma palavra ou outra, fala um pouco da religiosidade, da espiritualidade, mas a gente é limitado. Mas eu vi também um só e não quero nunca mais ver. Mas eu já tive, sim. E tem ainda muito dessa crendice aí, como diz que se eu procurar um psiquiatra é porque eu tô louco. Sim, tem. Esse preconceito, digamos assim. Tem, e isso é uma coisa também que existe um trabalho com relação a isso dos psiquiatras para quebrar um pouquinho essa barreira de que paciente psiquiátrico, você vai procurar um psiquiatra porque está louco. Isso na década de 90, que existia o hospital psiquiátrico, que se internava. Hoje não. Hoje está se procurando quebrar essa barreira para que os pacientes procurem ajuda emocional sem ter essa carga de achar que sejam pacientes uma loucura. Né? Isso cabe a gente também, que às vezes eu encaminho o paciente para ajuda psiquiátrica e já tentando quebrar qualquer tipo de barreira, qualquer tipo de paradigma com relação a isso. Olha, ele vai te ouvir de uma forma clássica, sabendo que você é como se fosse um médico de qualquer um gastroenterologista, um vascular, é um médico, só que lida com a mente. E a mente é traiçoeira, né? A própria Bíblia diz isso, né? É. A mente é traiçoeira, né? Infelizmente. A mente
A mente, às vezes ela mente. É. E justamente, às vezes, e eu falo fazendo, a mente, às vezes, ela vai encontrar alguma forma do corpo exteriorizar aquilo que você tem. Então, muitos sintomas que às vezes a pessoa apresenta, por exemplo, uma dor no peito, uma enxaqueca, alguma coisa, é que algo lá não está bem e você não tem o discernimento de reconhecer. Então é importante o que eu estou falando agora é justamente que eu vejo isso muito. Às vezes a pessoa tem algum sinal de algum problema no corpo, mas você não encontra nada naquilo, você encontra que é na mente. E a população hoje tem muito problema disso. Entendi. E fala pra mim uma coisa. Muitas pessoas acreditam que falar sobre o suicídio incentiva. Na sua opinião clínica médica, você acha que isso daí é verdade ou é mito? Incentivo, desculpa, não A entendi. pessoa falar sobre o suicídio incentiva outra pessoa? Não, não incentiva, porque a ideação suicida vai se formando no interior da pessoa. Ela não vai captar, é porque você fez, eu vou fazer também. Não. Então, ela recebe, por exemplo, a forma que, por exemplo, a imprensa noticia, por exemplo, um caso de suicídio, um suicídio, por exemplo, de um famoso, isso tem que ser trabalhado. Não no sentido de que, vendo aquele famoso se suicidou, vou suicidar também. Não. Mas ele Entendeu o porquê, né? entendeu por quê. Por que aconteceu aquilo? Como que vai lidar com os familiares em volta desse, por exemplo, desse famoso que cometeu esse ato? A gente tem exemplo de vários famosos. Você pega o Charlie Brown, você pega o próprio Kurt Cobain. Não precisa lidar com a fama. Então, uma pessoa, esqueci o nome daquele ator, Robin Williams. Robbie Williams. Robin Williams, aquele ator Sim. Então, ele não conseguiu lidar com aquilo. Ele tá com uma doença, né? Então, Ele até teve um seriado, um documentário dele, não lembro em que coisa. Tipo, e não era uma coisa tão absurda, mas ele não queria esperar chegar. exatamente. Ele não achou que. Tipo, como dizer, o verdadeiro peru, né? Morreu na véspera, né? Porque o cara não. Mas você concorda que para ele chegar nesse ponto, ele já tinha alguma coisa que Sim. de infelicidade, de ver que o dinheiro todo não traz tudo aquilo que ele conseguiria ter. Será que o círculo de amizades que ele tinha eram círculos verdadeiros, de pessoas que apoiavam, de que pessoas que criticavam, que buscavam o bem dele? Você vê, Paulo, como é algo multifatorial? E se você vê, eu assisti o documentário dele, ele era um cara completamente, aos olhos dos amigos, um cara feliz, um cara de bem com a vida. Sim. Um cara que ajudou. Eu até assustei quando eu vi. Ele era amigo de teatro do cara que fez o Superman lá atrás, que faleceu. Ele ajudava o cara do Superman, fez essas coisas. É um cara que sempre trabalhou junto, ajudava, fazia coisas com criança, tudo. E ele próprio estava doente. Ele próprio não quis se tratar. Sim. Para você ver o que para ele chegar nesse ponto, tudo aquilo que ele os fatores multifatoriais que foram levando ele a fazer isso, né? Para chegar nesse ponto. Você fala, por exemplo, desse caso. Eu falo um caso importante também, por exemplo, o uso de entorpecente. Sim. E isso desencadeia. Se a pessoa já tem uma série de fatores que podem levar a isso, o uso de entorpecente facilita a ideação suicida, leva a pessoa. Isso nós temos exemplos na sociedade de pessoas Sim. que usaram e acabaram falecendo. Fizeram um ato de loucura de se jogar do prédio, de pular de andar para andar e morreram. Sob o uso de entorpecente. Como aquilo facilitou. Então, e hoje em dia, a gente sabe que hoje a droga está aí. Então, é E mais tá de fácil acesso, né? Então. E hoje em dia, principalmente para essa nova geração, você o careta, você ser o estranho da galera, né? Antigamente, é o que eu brinco muito, antigamente a gente se afastava dos maconheiros. Hoje você não ser o maconheiro, ou ser o cara diferente, né? E isso na juventude de hoje tá fácil, tá? Antigamente, na minha época, tudo,
o acesso à droga era mais difícil. Hoje a droga vem para dentro das escolas. Não, eu lembro quando eu também, nós somos mais ou menos da mesma faixa Sim. etária, mas na época que eu falava, aquele fulano é maconheiro. Cara, eu tinha medo, fugia. Tinha medo. Eu tinha medo, o cara é maconheiro, tá louco. Então a gente tinha um medo lascado da pessoa. Eu falei, sei lá, o cara vai vai embora, me raptar. Não, hoje ele é amigo. Hoje ele chega, fez seu careta ou seu cara chato da galera, né? Hoje ele é o cara, é o bonzinho, o cara que tá na roda. Então, se perdeu esse. É o cara, é o jovem que as meninadas sempre vai querer ir atrás. E isso para o outro jovem tá naquele período é complicado, né? Afeta muito ele, né? Porque ele é o careta. É. Então ele fala, poxa vida, eu não consigo entrar, eu tenho que entrar. Para eu poder participar, eu tenho que entrar na roda, eu tenho que participar. Ah, então eu vou também. É aí que a gente cai, é aí que eles caem. Infelizmente. E pode ver, o índice de suicídio maior é justamente nessa faixa etária, que eu falei no começo. Dos 14 aos 22, em 3 anos. E justamente o contato com a droga tá ali. Tá justamente nessa fase. É mais em homem ou mulher? É mais em homem. É quase o dobro da taxa de suicídio. É no homem. Mas por quê? É do acesso. É a decepção amorosa, que não consegue os adolescentes a superar, né? Como eu disse. É complicado. E mandar um abraço aqui para a Silvia Helena, dando um boa noite para nós também. A Patrícia Vilafanha. Doutora Patrícia é minha dentista, ela que cuidou do meu dente. Aí, ó, doutor. Obrigado, Patrícia. Grande doutor. Um abraço para aí. você, querido. E fala para mim uma coisa, questão de remédio, terapia, funciona nesses casos? Funciona, ajuda bastante, né? Ajuda bastante, ajuda muito, sim. Hoje em dia você tem várias classes de medicamentos psiquiátricos que você pode estar utilizando para tentar tratar justamente as fases precursoras, né? O processo depressivo, os processos de transtornos bipolares, são as doenças psiquiátricas que levam, né, à ideação suicida. Então, as medicações chegam, tem vários tipos de medicações hoje que podem nos ajudar, sim, mas o psiquiatra é o profissional indicado para poder indicar qualquer melhor medicação. Mas ele justamente precisa ter uma campanha, precisa ter, os pacientes precisam chegar até lá, quebrar esse paradigma de que psiquiatra é médico de louco. Não é. Né? Então, é importante, e esse Setembro Amarelo veio justamente para trazer essa conscientização de que as coisas acontecem e que é um caso é um índice muito alto de ideação e prática suicida. Então, nós temos que trabalhar nisso todo ano. Sim. E como a gente pode ajudar alguém que está em sofrimento aí na parte da depressão? A primeira coisa, existem hoje profissionais que têm essa capacidade de ouvir as pessoas, né? Tem os profissionais que escutam, né? Os psicólogos, o próprio atendimento por telefone, né? Tem um trabalho de socorro por telefone que pode prestar, tanto é o CAPS, né? Que tem aqui em Americana, que fornece. Fala isso. Só do CAPS, CVV, né? Os Alcoólicos Anônimos também, que trabalham com isso, ajudam, né? Os Narcóticos Anônimos também ajudam, tudo trabalhando no sentido de melhorar. Realmente acho que Legião da Boa Vontade também, né? LBV também? Não sei, já não sei te dizer se a LBV tem algum trabalho com relação a isso. Talvez tenha sim. E para os médicos que trabalham com o público, que tem o contato e tem que tentar identificar dentro de cada um da sua área o que é algo relacionado ao emocional. Então, o que é algo relacionado, por exemplo, ao problema físico que ele apresenta, não tem só uma válvula de escape para o emocional dele. Entendeu? Então, nós temos que trabalhar isso também, cada profissional na sua. Sim.
E outra, e também a importância de procurar apoio profissional sem medo e sem vergonha também, né? A gente incentivar a pessoa a isso, né? Sem dúvida, sem dúvida. Agora nós estamos aí, daqui a pouco nós vamos entrar no Novembro Azul. Novembro Azul. E o Novembro Azul, eu falo muito para os pacientes que é a saúde do homem em primeiro lugar, para ele se cuidar, ele se olhar para, né, ele ter um olhar para ele no sentido de tudo, desde a próstata que a gente, né, que está tão na moda, tanto na mídia, mas não é só isso, não. Tem outras coisas também por trás da saúde do homem que o leva ao problema, inclusive adolescentes, né, que a gente fala do índice a gente fala, ó, procure um urologista desde o início. Né? Quando eu vier falar aqui, eu vou falar sobre isso, sobre quando já o adolescente já deve procurar o urologista, já deve ter esse hábito. A mulher, a criança passa, a menina deixa de pediatria para procurar o ginecologista nos seus 14, 15 anos. O homem O também. homem não, né? O homem, ele só vai no médico quando sente alguma coisa. Quando sente alguma coisa, e às vezes quando sente, ou não sabe o que é, se medica de uma forma errada. Então, quando chegar a época, quando a gente vai vir aqui no seu programa falar, vamos falar sobre isso, sim. Sobre o início do atendimento, como que é, e procurar explicar, esclarecer com informação. Né? Não, com certeza. E fala para mim, cada médico ele entende dos sintomas, né? E ele tenta procurar fazer o paciente dele buscar o psiquiatra para poder ajudá-lo melhor, né? É assim, como Porque todo clínico tem a noção de conseguir saber quando a pessoa está entrando um fato depressivo ou não. Tem sim. Tem sim. Eu acho que assim, o clínico tem esse feeling que a gente chama, né? Aquela sensibilidade para saber quando o paciente está em depressão, porque os sinais são meio que patentes, sabe? Você percebe pelo tom de voz, pelos hábitos da pessoa, pelo histórico da pessoa, como é que é seu dia a dia, né? O que te traz felicidade, o que te traz prazer na vida. Então você começa a captar algumas coisas. Na minha área, especialmente na urologia, eu capto algumas coisas no sentido da queixa do paciente. Da queixa dele. O que traz ele lá? Porque para ele chegar, primeiro, às vezes, para chegar no urologista, para falar de alguma coisa mais pessoal, às vezes é difícil. Mas quando ele tem uma deixa de alguma coisa, e você consegue trazer algumas informações, cavocar um pouquinho, você pega, às vezes, um quadro depressivo. E esse quadro depressivo, às vezes, é causado, às vezes, pelo relacionamento dele com a parceira dele, uma relação infeliz, uma relação que, às vezes, está envolvendo alguma mágoa, alguma coisa do relacionamento. Mudando um pouquinho, por exemplo, uma dificuldade financeira que a pessoa tem. A crise financeira hoje, com o atual governo que a gente está vendo, isso não é uma questão mundial, mas vamos falar aqui pelo nosso Brasil, que a situação está complicada. Tá levando muito a pessoa da depressão, a falta de emprego, tá? Às vezes, tem empresário, porque tá uma coisa tão complicada que é o seguinte, né? A falta de emprego, mas tem muito empresário quebrando por falta de mão de obra. Imagino. Porque você pega a geração nova e não quer trabalhar. É o que você falou. Se iludem achando que todos vão virar influencers. Todos vão ser pessoas de sucesso. Todo mundo. Hoje, a hora que você entra, alguma mocinha mais bonitinha, algum cara vai estar lá na descrição, influencer. E aí eu lhe pergunto, primeiro, que maturidade essa pessoa tem para influenciar alguém? Então, já começa por aí, né? Você vê a pessoa de 14, 20 anos, eu sou influencer. Filho, que maturidade que ela tem para influenciar? Que história de vida ela tem para influenciar alguém? Então, agora veja bem, eu não acompanho um influencer, eu não tenho noção como é que eles possam influenciar alguém. Eu também. Eu mexo com publicidade, mas sou um cara que totalmente desapegado a isso. Então, agora, me explica uma coisa. Como é que alguém que não tem experiência nenhuma de vida
pode ser um influencer e ter tantos seguidores? O que o influencer tem para falar, para mostrar de experiência de vida, de coisas boas que ele fez na vida, para poder influenciar positivamente alguém? Será que influencer tem influência positiva? Ou será que ele mostra uma vida, um engano, uma realidade totalmente anômala, uma realidade totalmente fora da vida, algo que não existe, que é aquela tal de a riqueza abundante, os carros da garagem? Você está entendendo? E o que o cara vai falar? Poxa, eu quero ser igual a ele. Eu não quero ser igual ao meu pai, que tem que dar plantão, que tem que trabalhar, que tem que passar final de semana. É a mesma coisa, eu brinco, eu tava assistindo uma série com a minha esposa, chamava Residente, tava passando na Netflix. Eu olhei pra minha esposa e falei assim, todo mundo fala, médico, não sei, mano, o cara vive 24, 36 horas dentro do hospital. Eu falei, isso não é vida. Não. O cara não tem vida, é toda hora, ainda mais eu via lá, até eu brincava, via a parte dos plantonistas ali, meu amigo, é só desgraça. É que nem eu tava conversando semana passada com o Bruce Tolinho, eu falei, a diferença do policial militar, patrulhamento e do bombeiro, que o bombeiro só sai pra ver desgraça. O cara tem que estar ali com o psicológico pra não deixar se afetar com isso. Claro. O cara não sai pra dar rolê, o cara não sai pra... E É a agora, mesma coisa o médico plantonista que tá ali numa urgência. Entendeu? A gente fala que americano não tem também. Pega um hospital em São Paulo, mano, é nego baleado, é nego de acidente e tudo. E falar que você acostuma? Não costuma. não. E é interessante isso, Paulo, que eu trabalhei muito tempo em hospital público, né? E eu trabalhei também em transporte, SAMU, já rodei bastante. E é interessante que às vezes você tem que estar, você vê muita desgraça e você tem que estar bem para você poder receber. E nem sempre você está bem. Então, às vezes você recebe, por exemplo, você vai trabalhar, você recebe uma notícia ruim na sua vida. Sim, e todo mundo pode acontecer. E pode acontecer. Eu lembro quando eu estava trabalhando no SAMU em Campinas e de manhã meu avô tinha morrido. Quer dizer, só que eu tinha meu plantão de 12 horas e eu tenho que trabalhar vendo desgraça, sendo que eu tinha. Só que você tem que dar o melhor de si. A pessoa não tem culpa. Ninguém tem culpa dos seus Ninguém tem problemas. culpa dos seus problemas. Mas você tem eles. Mas você tem que estar. Você tem que postar seus conhecimentos para salvar as vidas. Então, eu vejo, você está falando, o bombeiro vai sair ele vai ver desgraça. E como é que está o emocional dele? Como é que tá? Como é que foi a noite anterior? Será que o filho dele dormiu a noite inteira? Ou teve febre, teve que passar no hospital? Ele ficou com o filho doente na cama? O ser humano é complicado. É por isso que eu acho que tem que ter algo a mais. É por isso que nós temos que ter Deus. Porque senão a gente não aguenta. Minha opinião. Não, mas eu concordo com você. Eu acho que hoje você... E aquilo que a gente sempre aprende, Deus sabe de tudo. Sim, Tem uma folha que não cai, que não seja da vontade dele, né? eu acho. Ele é o que eu falo, às vezes eu falo pra minha esposa, eu falo, às vezes a gente não consegue entender agora o porquê. Entendeu? Mas eu falo, Deus sabe de tudo. Tem até um amigo nosso, meu, que tá aqui, eu sempre falei isso pra ele. Falei, cara, às vezes acontece alguma coisa, mas às vezes é vontade de Deus. Entendeu? A gente fica bravo, né? A gente pensa, fala, porra, por que aconteceu isso comigo? Por que não aconteceu? Mas Deus sabe de tudo. Entendeu? Com certeza. Tem aqui, cara vencedor, guerreiro, amigaço meu aí, irmão meu tá aqui. E, cara, eu sempre falei, é coisa que no momento a gente não entende. Entendeu? E é aquilo, se não fosse Deus, a família, se apegar a tudo, era um caso para entrar numa depressão, ficar triste, né? E família também é muito importante. Hoje, a destruição da família, tá? A pessoa não tem esse negócio, escutei esses na internet, é um absurdo os caras fazendo um negócio pregando a destruição da família. Isso é uma coisa retórica. Eu acho que por isso que nós temos que separar quem. Sabe, né? Infelizmente as ideias não correm. O demônio está aí agindo, cara. Pensando bem,
Eu acho que assim, o mal tá vivendo, e é bíblico, tá no nosso mundo. Eu tava vendo, falando, meu, mas que absurdo, que os caras. Os caras falaram assim, meu, tem que acabar o evangélico porque eles têm a pregação desse conceito retórico de família. Isso não existe mais. Amigo, Mas isso é diabólico. Diabo significa dividir. O diabo, a palavra diabo significa divisão. Ele quer dividir. É mais fácil conquistar. É coisa diabólica. Cabe a gente ter um discernimento e falar o que eu quero. O que é bom. é triste, né? E fala pra mim uma coisa. Parece até brincadeira a gente falar nisso, né? Que a gente passou por uma pandemia 5 anos atrás, né? Sim. Hoje muita gente nem lembra mais, como diz, quase que, Muita gente não viu. que teve isso. É. E pós-pandemia, aumentou muitos casos de suicídio, de depressão, Ele vem aumentando, vem num grau pequeno, mas vem aumentando sim. vem aumentando. Vem aumentando sim. Vem aumentando. Eu acho que não é só pela pandemia. A pandemia nos ensinou algumas coisas com relação a. Eu acho que a gente deveria ter saído melhor, parece que muita gente saiu pior do que entrou na pandemia, né? A pandemia mostrou pra gente o que é essencial pra nossa vida. Sim. É o que você falou aquela vez. O que adiantava você ter 3, 4 carros se você não podia usar nenhum? Exatamente. Adiantava você ter tanto dinheiro se não podia ir no supermercado. Se não podia ir num shopping. É Entendeu? verdade. Então, ali, E o infelizmente... vírus pegou todo mundo. Pegou quem era rico, quem era pobre. Você podia ter todo o dinheiro do mundo, você morria do mesmo jeito. Não era o Albert Einstein que ia te salvar. Que ia salvar. Tanto que eu trabalhei na época do municipal, no posto do São Francisco aqui, na UTI, e tirou muita gente. E perdemos pessoas lá dentro. E trabalhando do mesmo jeito. Então, assim, a pandemia acho que nos ensinou a dar valor para algumas coisas que são verdadeiras. O valor é aquilo que merece ter valor, né? Mas parece que as coisas vão passando e as pessoas vão esquecendo disso, né? Hoje o valor maior é um Porsche, é uma casa na praia, É uma é aventura. uma aventura, é ter um relacionamento extraconjugal, é a moda. Separar hoje, esse divórcio hoje virou algo que todo mundo divorcia no jornal, né? Noticia como se fosse algo, nossa, olha que bom. Aquela troca de casal, de casamento aberto. Troca de casal, negócio que eu li outro dia que é isso. De ter relacionamento aberto. Virou moda, né? Coisa... É triste isso. E, meu irmão, fala pra mim aqui uma coisa. Pessoal que começou a sentir perceber na família alguma coisa. Melhor indicação, procurar o CVV 188, emergência 92. A procura deve ser lá atrás. Eu acho que primeiro a unidade com a pessoa, né? A unidade de família, de amizade, da preocupação com a saúde do outro, né? Como é que está sendo o relacionamento? Mas aos primeiros sinais já de uma depressão, de algo que não vai bem, qualquer comentário, por exemplo, de elogio, por exemplo, a uma pessoa que tentou suicídio, ou se a pessoa já tentou alguma coisa de uma forma que não teve sucesso, e às vezes uma vez ou duas na terceira ele pode conseguir. Então já deve procurar ajuda quanto antes, né? Ajuda especializada, o CVV, né? O CAPS, né? Que tem todo um trabalho de pessoas preparadas para isso, né? Dá aquela ligada pro amigo também, pra ver como ele tá, né? Claro. Não viu uma, 2 vezes em tal lugar que costuma ver a pessoa. Dá uma ligada, pergunta como que tá. Tá precisando de alguma coisa. Exatamente. Às vezes não é o financeiro, mas às vezes é só uma conversa, né? É só ouvir, né? Só ouvir, sem juízo, sem colocar o juízo de valor em Sem nada. questionar nada, sem né? questionar nada, juízo em nada. É ouvir. É ouvir. Ninguém é dono da verdade. Não posso dizer 100% que a pessoa está certa, ou que eu estou errado, ou que eu estou certo. Não. Então,
Às vezes só o fato de ouvir, sem juízo, sem dar uma opinião, sem colocar algo que você acha que seja correto. Não, você é errado. Mas ouvir e tentar compreender e colocar algo de bom para a pessoa. Poxa vida, o que você está buscando aqui? Olha, o que você pode estar buscando? Pode estar buscando mais uma contato maior com Deus, de repente se colocar, vamos de repente participar de uma missa, vamos de repente ir até o culto, Só não tem tempinho tomar de um passe. orar à noite, né? Sim, vamos. Dependendo da religião, né? Independente de religião, Deus não fez, não é religião, não importa que religião que eu siga, você siga, Deus vai perguntar para a gente lá em cima. Só que a gente fez de bom. É isso. E hoje em dia é o que a gente vê, eu comento muito isso daí com a minha esposa, essas coisas. A humanidade está muito fútil. Hoje é o que a gente fala, você põe um assunto interessante, que nem a gente faz um corte falando sobre o Setembro Amarelo, sobre o suicídio, meia dúzia de pessoas vai ver. Põe um vídeo de uma mulher rebolando, sem uma fala, tem não sei quantos mil visualização, quantos mil compartilhamento. E aí você fala, meu, é muito fútil, né? É a cultura do que é fácil, do que é agradável, do que é aos olhos do ser humano, do que é do carnal, do prazer carnal. Mas tem um preço, porque as pessoas não pagam um preço por causa disso. Felizmente. Doutora Patrícia falando aqui, ó, acolhimento é fundamental. Não julgar, acolher e escutar de coração aberto. É o principal, né? Isso mesmo. Inclusive, doutor, já deixa o convite já para vir participar do podcast, se quiser. Ah, sim, contar né? um pouquinho aí. A Maria Martins aí. Oi, meu amigo, parabéns. Sim, obrigado. Maria Martins. É um assunto que eu falo para você. Tem muito tabu ainda, né? Muita pessoa é o que você falou. Tem medo de, às vezes, falar que tá depressiva ou que tá passando por alguma coisa. De medo de ser taxada ou de louca ou de frescura, né? Ah, isso é frescura. É aquilo que eu falo. Você é bem financeiramente porque você tá depressivo. Você trabalha bem, você tem dinheiro, por que você tá depressivo? Dá pra você ir para os Estados Unidos 2 vezes por ano. Dá para você ir na Disney gastar dinheiro. E isso não traz nada. Porque o vazio é o eu, é lá dentro. É lá dentro, é falta de Deus, é falta lá dentro que faz falta. Tudo aqui fora você pode ter tudo, mas se você não tiver lá dentro uma equalização do que, o que você veio fazer nesse mundo, qual a sua missão, o que você está aqui. Não estamos aqui por acaso, nós temos uma missão para cumprir. E qual que é a nossa missão? A gente tem que olhar para dentro e tentar enxergar isso daí. Não é? A minha missão aqui não é ter um carro, Não. Não é isso. Deus não me pôs para isso. Não te pôs para você ganhar seu dinheiro aqui para você trazer informação. E a pessoa quer viver de status, né? A pessoa quer viver, quer brigar lutar por uma vida que não é dela, não corresponde ao que ela é, porque ela quer agradar os outros, não a si mesma, né? Exatamente. Porque ela quer agradar os outros no sentido de que ela receba, por exemplo, elogios, ela receba, falar, poxa vida, ele tem muito dinheiro, poxa vida, como só ele tem sucesso na vida. Mas ele é feliz? O que ele leva? A felicidade leva ao sucesso ou o sucesso leva à felicidade? Sim. A felicidade leva ao sucesso e não ao contrário. Né? Eu mesmo um dia vi uma coisa que eu ainda falei, rapaz, olha que triste. Eu falei assim, o cara tem dinheiro, e eu dei uma passada na casa dele um dia que precisava assinar uma coisa. O cara com dinheiro, geladeira lotada de cerveja, a melhor picanha na churrasqueira, e o cara não tinha um amigo para tomar cerveja com ele e comer uma carne. Ele ficava ligando pros outros, vem aqui, o cara, meu, não consigo. Vem aqui, tem tudo pra você trazer. Não dá pra ir.
E eu falei, rapaz, é triste isso. Você não tem um amigo para sentar tomar uma cerveja com você, para comer uma carne. E todo mundo idolatra o cara pelo que o cara tem. Não, mas ele é uma pessoa agradável para conviver, para ter um diálogo. Entendeu? Você vai lá só para comer, só que você come e acabou. É aí que a gente sempre volta e fala, né? Será que a pessoa tá por você pelo que você tem ou pelo que você é? Então, isso mesmo. Né? Ah, eu tenho amizade porque o Fábio é médico, qualquer coisa ele pode me ajudar, porque é médico, tem contato, uma coisa, ou pela pessoa que ele é. Isso mesmo. É isso mesmo. E hoje em dia é difícil você conseguir pôr na balança e tentar pesar isso, né? É. Porque muita gente se deslumbra com o ego, né? Vaidade é só vaidade. Vaidades, exatamente. Vaidades. É que não, na verdade. Não é verdade? Sempre que eu escuto, eu penso. Vaidade é só vaidade. Meu irmão. Só mandar um antes, só Manda mandar um abraço pro hein? pessoal lá do Zincão lá, da Belil, que tá mandando um abraço aqui pra gente, a Fran, tá? Abraço para esse pessoal todo lá, eu admiro muito o trabalho deles lá no Zincão lá, e sábado agora vai ter o bingo novamente, né? E vamos estar lá sábado à noite lá. Então vai ter o encontro da instituição de das crianças. Não, no sábado vai ter o bingo, você tá desinformado, já fiquei sabendo já. Vai ter o bingo nosso lá, eu vou estar lá. Falar nisso também, eles passaram sufoco também com o incêndio que teve ali, né? Sim. O Brustolin contou aqui para nós que falou, rapaz, foi muito complicado ali. Queria um material inflamável muito grande de reciclagem. É. O fogo entrou naquela mata embaixo ali, falou, rapaz, um vale que chegava perto podia cair. Não tinha muito o que fazer ali. Cuidado para apagar, para não cair na ribanceira. Cuidado para os barracos não pegarem fogo, porque se pega ali também É que coisa espalha muito dá uma rápido. devastação, né? Nossa senhora. Um absurdo. Antes da gente finalizar aqui também, se das considerações, vamos deixar aqui uma mensagem pro pessoal que puder dar uma força. Eu recebi hoje também no Ceará. Sim. Felizmente, essa segunda-feira foi devastador o temporal que deu aí. E quem que eu conheço o trabalho lá do Getúlio Tuller, do Fábio Tuller, Teve é sério lá. É um sério. regaço na cidade lá. E eles sofreram muito lá. Então, sempre trabalhando, sempre buscando fundos, procurando ajudar as pessoas. É um público difícil de lidar e eles fazem um trabalho muito sério lá. Eu vi mesmo como foi as perdas que eles tiveram lá. Devastador. Toda aquela região ali pegou, Sim. né? Nossa, eu vi também, não foi só o Ceará, não, mas teve umas casas lá também, lá pro fundo. Sim. Jardim Brasil lá. Mas a gente pega ali também a dificuldade que a entidade já sofre, né? Já estava naquele fecha e não fecha, vai e não vai, né? E agora uma pancada dessa. Então, os empresários aí que puderem dar uma força, poder ajudar aí, entre em contato lá, que será muito bom. Meu irmão, considerações? Mais uma vez é um prazer vir aqui conversar com vocês aqui, né? Falar de um assunto tão importante, tão bom de falar, né? Falar sobre saúde, falar sobre como ajudar as pessoas, como poder estar aqui com você discutindo, falando, acrescentando, ouvindo, também aprendendo, né? É muito bom para mim, né? E levo daqui, me fortalece muito pro meu dia a dia o que eu ouço aqui também. Paulo, eu só tenho a agradecer. Irmão, eu que agradeço você. Você sabe que você mora no coração Obrigado. e não paga nem aluguel. É um cara fantástico, tem um coração que nasceu também. Obrigado. A gente vê o tanto de coisa boa que você faz pros outros aí. É coisa que a população sabe aí. Você é um cara guerreiro aí, parabéns. Já tá marcado aí, pessoal, pro dia 5 de novembro. Nosso bate-papo aí sobre o Novembro Azul. Saúde do homem. Saúde do homem. Vamos falar
desde o adolescente, com relação à parte da próstata. Lógico que a gente não pode deixar de citar a próstata, mas também vamos falar um pouquinho também sobre essa grande controvérsia que existe com relação a implantes hormonais, que hoje a gente tem visto bastante, muitas dúvidas. Do Tadala, né? Do Tadala, com relação à testosterona também. Existe muita dúvida na população, existe muita gente sem saber o que é fazer. uma testosterona alta ou baixa, O né? que é uma testosterona alta, o que é uma testosterona baixa, o que ela faz, o que é uma coisa, o que não é. Então, eu quero, mais uma hora que nós vamos estar aqui conversando. Esse papo agradável vai ser muito ilustrativo, eu conto com a presença de vocês aí, Não, tá bom? com certeza. Tem dois que tá aqui assistindo que já deixou a pergunta marcada já para saber que bombom e que vinho que você gosta. Tem dois que tá aqui assistindo que já perguntou, já fala que bombom e que vinho que o doutor gosta pra gente já ir agradando, né? Eu deixo o nome lá no final. Já pegar. Pessoal, muito obrigado a todos aí. Lembrando que Outubro Rosa tá chegando aí também, como Novembro Azul, Outubro Rosa. A gente vai voltar com assuntos também pertinentes aí à saúde da mulher. Tá previsto aí para estar vindo uma pessoa aí bacana para estar falando sobre o câncer aí para nós aí, sobre a importância da prevenção aí no mês de outubro. Logo eu mando para vocês quem que é. E eu vou deixar uma frase de fechamento para vocês aí. A vida sempre vale a pena. Se você está em sofrimento, saiba que você não está sozinho. Uma boa noite a todos aí. Fiquem com Deus e até semana que vem. Salve, salve, pátria amada, terra adorada, entre outras mil. O podcast do Paulo Scalco é o melhor do Brasil. Com grandes convidados, esse bate-papo com qualidade vai fazendo desse podcast algo diferente.